explicando primeiramente aqui o conceito de enquanto no Python. Quando nós escrevemos no Python while e dentro dos parênteses condição, depois dois pontos, o que o Python vai fazer com isso? Ele vai conferir essa condição, ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela for verdadeira, o Python vai rodar o código que você escreveu ali aninhado dentro do while. E o que significa estar aninhado? Significa estar um pouquinho mais espaçado ali. Você consegue o alinhamento escrevendo na linha de baixo e teclando um tab. Aí você vai afastar no texto, e esse texto que está mais afastado, a gente diz que ele está dentro desse while, ou então está aninhado a esse while. Depois de rodar o código que está aninhado, o Python vai voltar a conferir se a condição continua sendo verdadeira ou se ela muda para falsa. No momento que o Python percebe que essa condição é falsa, ele prossegue o código, que fica escrito abaixo desse alinhamento, ou seja, ele não está espaçado ali, não tem como se fosse um parágrafo para você começar o restante desse código. Essa parte que não está espaçada é o restante do código. Vamos ver isso na prática? Temos aqui então a questão. Dado um número inteiro positivo n e dois números naturais não nulos i e j, só vou escrever as informações aqui. Então, só para deixar claro, você está falando sobre números naturais não nulos, tá? Porque quando você fala em número inteiro, você está falando de pegar um número que não é quebrado, né? Não tem vírgula nem nada assim. E se ele é positivo, você está falando também de números maiores do que zero. Se você parar para pensar, aqui você tem naturais não nulos. Então é o mesmo conjunto, tá? Ou seja, os números inteiros positivos são a mesma coisa que os naturais não nulos, que é a mesma coisa que o conjunto dos números 1, 2, 3 e assim por diante. O que nos é pedido aqui é que a gente imprima em ordem crescente os n primeiros números naturais que são múltiplos de i ou j ou ambos. Então assim, vamos focar em que significa ser múltiplo de i, depois múltiplo de j e ambos. Vamos entender aqui por meio do exemplo, tá? Você quer imprimir em ordem crescente os n primeiros números. Então, você quer imprimir aqui, nesse caso do exemplo, ó, os 6 primeiros números, de forma que, os primeiros números naturais, né? De forma que eles são múltiplos de i ou j ou ambos. Quando você fala que o i vale 2 e o j vale 3, o que significa ser múltiplo de 2? Significa tipo estar na tabuada do 2, né? Então 0 é múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. A gente pode escrever isso aqui como o conjunto dos múltiplos de 2. Inclusive vamos escrever mais bonitinho aqui, né? E os múltiplos de 3 são os números 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Os números que estão na tabuada do 3, por assim dizer. Uma forma da gente fazer isso seria a seguinte, né? Você vai criar, em primeiro lugar, uma lista. Essa lista não tem nada dentro. E nela vai estar a nossa resposta. Então, eu vou chamar aqui de resp, significando resposta. Essa resposta vai ser essa lista. Essa lista tem um determinado tamanho, que no Python a gente chama de len. Vem da palavra length, né? De comprimento ali. Esse comando len funciona assim. Comprimento de resp. Ele vai nos retornar o tamanho aqui de resp. Quantos elementos tem aqui dentro? Se a gente fizesse ele aqui no início, ele teria 0 elementos. Não tem nada aqui dentro da lista, né? Mas se ele tivesse um valor aqui dentro, a resposta seria 1. E assim por diante. Se tivesse 2 elementos, seria 2. Então, pegando essa ideia do comprimento, a gente pode pensar assim, ó. Enquanto, deixei a informação reservada aqui, né, para não confundir com o código. Aqui é o nosso código. Enquanto o comprimento da resposta for menor do que n, que é o número de elementos que a gente quer, né? N é a quantidade de elementos ali que a gente vai imprimir. Lembrando que esse n, ele vai ter sido definido aqui antes, tá? O n vai valer 6, o i vale 2 nesse exemplo e o j vale 3. Depois a gente pode tornar genérico, mas por enquanto vamos usar o mesmo que foi dado aqui no exemplo. Aí uma forma que eu encontrei aqui, achei interessante, é assim, ó. Lógico, devem existir outras aí mais elegantes, mas eu pensei num m igual a 0. Começa com esse valorzinho m valendo 0. E aí pensa o seguinte, ó, vamos escrever aqui dentro do while, né? Tem que ter um espaçamento aqui no Python. Então teve esse espaçamento aqui, tá escrevendo dentro do while. Se eu falo em i, valorzinho de i, vezes m, num primeiro momento, a gente tá falando de m valendo 0 e o i valendo 2. Então o que está acontecendo aqui, ó? É 2 vezes 0. Imagina comigo que lá na frente a gente vai pegando o valorzinho de m e vai acrescentando, né? M mais igual a 1, vai fazendo acrescentar um valorzinho no m. Então, no primeiro momento, m vale 0. Depois ele vai passar a valer 1. Quando m valer 1, a gente vai ter 2 vezes 1, vai dar 2. Então a gente já teve o valor 0, já teve o valor 2. Aí vai acrescentar um valor do m lá na frente, ele vai passar a valer 2. Aí a gente vai ter 2 vezes 2.
Vai resultar 4. Então, é essa construção aqui dos múltiplos que está acontecendo. Os múltiplos do 2. A gente faz i vezes m, começando no 0 e acrescentando um valor para m, tá pegando os múltiplos desse número. A gente pode pensar a mesma coisa para o j. j vezes m vai ser o primeiro múltiplo do j. Começa no m valendo 0, depois o m vai valer 1, aí vai ficar j, que é o 3, né, vezes 1, vai dar 3, j vezes 2, vai dar 6, né, 3 vezes 2, e assim por diante. Então isso aqui é legal, que vai resultar pra gente os múltiplos ali. Falta fazer um negócio, né? Você já tem os múltiplos acontecendo aqui, falta a gente acrescentar isso aqui em algum lugar. E esse lugar já foi criado, ó, nossa resposta. Vou escrever aqui de uma forma que acrescente esses valores aqui na resp, né? Na nossa lista. O comando é o seguinte, resp.append, vai acrescentar na lista, né? O valor i vezes m e o valor j vezes m. Daí a gente vai ter um probleminha que vai surgir a partir daqui, que é o seguinte, ó. Quando você faz i vezes m, no primeiro caso, né, você tem 0 aqui, o que vai acontecer? Esse resultado aqui vai dar 0. E esse resultado aqui de baixo também vai dar 0. E na hora que você acrescenta dois zeros na lista resp, ela vai ficar assim, 0 e 0, né? São dois elementos. E o que o Python vai entender? O comprimento dessa lista é 2, quando na verdade deveria ser 1, né? Porque você tem o 0 sendo repetido, só isso que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para evitar que isso aconteça, você vai precisar criar um if. Ali dentro você vai criar um se. Como vai ser essa condição? Como nosso problema começa aqui, na verdade, né? Porque aí você já vai ter o 0 aqui nessa linha de cima. Você fez o i valendo 2 vezes o m valendo 0. E o resultado deu 0. Então você vai ter o 0 adicionado na lista aqui. Eu quero primeiro conferir se o número que vai resultar aqui embaixo já está nessa lista. Então, vou começar aqui por baixo. Se j vezes m, que nesse primeiro caso é 3 vezes 0, vai resultar 0. In, ou seja, está na resp, está na resposta. Se isso daqui for igual false, se isso for falso, ou seja, se esse resultado não está na nossa lista de respostas ali, aí sim eu quero adicionar isso daqui. Se ele não estiver. Se ele estiver, eu quero simplesmente pular. Então, eu não vou nem criar uma outra condição, não vou criar o else aqui. Vou só deixar assim, ó. Se ele não estiver na lista, aí eu vou conferir. Vou colocar aqui embaixo, inclusive. Vou colocar aninhado aqui, ó. Se a resposta não está lá, então eu vou adicionar. E a gente vai fazer a mesma coisa para o i. Tá? Porque em algum momento, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter aqui a resposta no m, nos múltiplos de 3, né? Que é o valorzinho j, no caso que a gente está trabalhando. Eu vou ter o primeiro elemento 0, o segundo 3. Beleza. O terceiro aqui vai ser 6. E o 6 vai estar na lista aqui quando a gente fizer a conta pela terceira vez. E no múltiplo de 2, a gente só vai obter o 6 na quarta vez. Então, tem momentos onde esse j ele vai ter chegado na frente, né? Vai ter adicionado antes um elemento do que o i. O i adicionou na primeira vez esse 0, mas o j vai adicionar o 6 antes. E como é genérico, né? Você poderia inclusive ter feito o contrário, a gente tem que deixar da forma mais genérica possível. Então, por esse motivo, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa aqui, mudando só o seguinte, ó. Aqui em cima agora, vamos respeitar essa ordem, deixa eu apagar a setinha. Aqui em cima eu vou trocar, ao invés de j, eu vou colocar i. Se o i vezes m não estiver na resposta, né, ou seja, se a multiplicação deles na lista de resposta for falsa, aí a gente vai fazer a continha e vai adicionar. Se não, a gente nem vai fazer. Depois disso tudo feito ali, vai adicionar um valor a m. Ele começa valendo 0, depois vai valer 1 e assim por diante. Daí no momento da gente escrever o nosso programa, toda essa parte aqui, é só a gente colocar aqui dentro desse código, como você automaticamente está adicionando na resp, né? Você está adicionando na resposta, essa resposta vai crescendo. Em um determinado momento, quando você for conferir a condição lá do comprimento da resposta, vai acabar sendo igual a n. Quando for igual a n, vai parar de fazer essa conta aqui. Então, nosso algoritmo está pronto. Vamos ver na prática? Eu particularmente acho que a parte mais complicada de um algoritmo é você pensar ele. Depois de pensado, a coisa toda vai tranquila. Você tem o n igual a 6, o i vale 2, o j vale 3, o nosso m de múltiplo vale 0, de multiplicação. A resposta é uma lista vazia e a gente poderia ter colocado isso tudo numa linha só, separando com ponto e vírgula aqui, apesar de ficar feio. Então eu vou fazer isso, tá? Só essa resposta que eu vou deixar aqui embaixo mesmo. E a gente tem o ambiente enquanto o comprimento da nossa resposta for menor do que o n, a gente quer que faça o seguinte. Aí eu vou colocar tudo que está aqui do lado direito. A gente quer que confira se i vezes m está na resposta, é algo falso, ou seja, se não estiver na resposta, a gente quer acrescentar. Assim, vai ficar resposta, append, né, vai ser adicionado a resposta i vezes m. Aí eu quero essa mesma coisa acontecendo para o j. Então, a gente vai escrever aqui. Se o j vezes o m não estiver na resposta, a gente quer colocar ele na resposta. E aí a gente finaliza fazendo m mais igual a 1 aqui. Para que não dê problema nessa parte específica, estou vendo um grande problema que pode surgir aqui.
a gente precisa dar duas condições, tá? Não só uma. Porque assim, ó, se a gente está fazendo as condições aqui, aí adicionou o sexto elemento, é esse daqui. A gente quer só até o sexto elemento. E o último sexto elemento foi esse. Não tem nada para parar isso aqui de acontecer. Então a gente tem que colocar um elemento de parada aqui também, ó. Se o último elemento aqui em cima já vale n, né? Se o comprimento já é n, você tem que conferir aqui embaixo também, ó. Se esse elemento não está na resposta e... Vou colocar entre parênteses aqui, ó. E o comprimento da resposta é menor do que n, aí sim você faz esse cálculo aqui. Entenderam por que pode dar problema? Se vocês não tiverem entendido essa parte de por que é necessário o e, fala nos comentários aqui, não entendi o e, que aí eu dou uma explicada melhor a respeito. Feito isso eu vou salvar o exemplo aqui e vamos mostrar o resultado final. O resultado é a resposta, né? Essa listinha que a gente criou. F5. Aqui no C, tem uma questãozinha chata, que é a seguinte, ó. Você tem que ter todo o argumento aqui, que você está conferindo se é verdadeiro ou falso, dentro do parênteses também, tá? Então, coloca aqui, i vezes m está na resposta, tudo isso aqui entre parênteses. Se isso for igual a algo falso, ou seja, se não estiver, vai adicionar. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. J vezes m está na resposta, se isso for falso e, ao mesmo tempo, se a quantidade ali de respostas for menor que o n pedido, aí vai ser adicionado. Se não, vai simplesmente pular essa parte. E aí agora sim, quando a gente tecla F5, a gente tem nossa resposta, ó. 0, 2, 3, 4, 6 e 9. Tá bom, deu um pequeno errinho aqui. Era para ter aparecido 8, tá? Não 9 aqui. Por quê que apareceu 9? Porque a gente foi conferindo assim, ó. O 0 está nos dois. Então, beleza, pulou pro próximo. Então, 0 foi o primeiro, foi colocado. 2 foi o próximo, depois foi o 3, depois foi o 4, depois foi o 6, que já está aqui também, certo? E aí, já conferiu aqui, ele pulou para cá, 9. Ele não testou o próximo valor aqui, o próximo múltiplo do 2, para ver se era menor do que o 9. Então, esse último teste vai precisar acontecer, tá? Para corrigir ele, ainda bem, é bastante simples. A gente vai colocar menor que ou igual a, porque vai testar para todos. Daí aqui fora a gente vai sortear, deixar em ordem, né? Essa lista, resp.sort, entre parênteses é o comando, deixou em ordem alfabética, em ordem crescente, aliás. E aqui você vai colocar que o i vale 0 para a gente usar como contador aqui só. Então vai contabilizar a quantidade de elementos em ordem ali, aparecer pra gente, ó. 0, 2, 3, 4, 6, 8. É o que eu falei no início. Provavelmente tem formas mais elegantes de a gente fazer isso, mas essa foi a forma que eu encontrei aqui, mais imediata, tá certo? Espero que você tenha gostado da solução. Forte abraço e até a próxima. Falou!